Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A entrevistada de hoje é Lúcia Goulart. Ela é chefe do IMET. Nós vamos falar um pouquinho sobre clima e por que Manaus está tão quente e seco. E ao final do programa teremos a música de Pedro Lobo. O programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. A entrevistada de hoje é Lúcia Goulart. Ela é chefe do Instituto de Meteorologia do Amazonas, o IMET. Nós vamos falar um pouquinho dessa temperatura de Manaus. O cantor Nicolas Júnior, o cantor amazonense, sempre diz o seguinte, que Manaus é quente, é caro e daqui eu não saio. Eu também digo isso, mas está quente demais, né, doutora Lúcia? Prazer de ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho nessa nossa temperatura, que agora nós estamos sofrendo bastante com umidade. Como é que está essa situação e como vai ser possível melhorar esse nosso clima? Bom, essa época do ano já normalmente predomina uma massa de ar mais quente e mais seca que o habitual, porque na verdade nós estamos num clima, né, equatorial, úmido, com curta estação seca, que o normal é chover, né? Isso. Temos, na verdade, um período menor, né, de período assim menos chuvoso, mas verdade é que tivemos aí a maior seca da história o ano passado, né? E provavelmente esta poderá, ainda é cedo para dizer, mas teremos aí uma seca talvez de proporções médias, talvez até maiores, né? Em função de que o tempo vem bastante seco, já principalmente no sul da Amazônia, faz 3 meses que as chuvas estão abaixo da média, né? E aqui em Manaus, o mês de julho, choveu 1/4 apenas do esperado. E grande parte do Amazonas também apresentou aí índices pluviométricos abaixo da média. Então, isso aí nos leva a crer, também com as projeções futuras, né, que aqui no Amazonas, que por si só, esse já é um período mais seco. O mês de agosto é o mês mais seco, chove apenas 47 milímetros. E realmente, nesse período, agosto e setembro, é normal fazer índices de umidade baixos. Só que a gente não tinha visto ainda na série histórica índices aí muito abaixo de 40%. Teve algum ou outro índice absoluto, né, um valor absoluto na série histórica lá, mas não era tão frequente. A semana passada, nós registramos praticamente toda a semana passada índices de umidade abaixo de 30%. Hoje, com toda a nebulosidade que está no céu, embora que essas nuvens são nuvens secas, nem todas essas nuvens contêm água suficiente para precipitar. Então, tem nuvem, mas não chove, né? Então, continua igual, seco. Claro que com o aumento das nuvens, aumenta também a umidade do ar, né? Mas, mesmo assim, hoje fez 35% de umidade relativa. E as grandes cidades, grandes capitais, e Manaus virou um canteiro de obras, né? Como toda boa capital, tem vários microclimas. E o que está acontecendo em Manaus e foi observado no final de semana passado, né, no sábado e no domingo, aumentou a nebulosidade no estado. Mas ocorreram apenas chuvas de curta duração, pancadas de chuvas que ocorreram 5, 10 minutos, com pouca precipitação, pouca água, mas vieram acompanhadas por trovoadas, por descargas elétricas, muitas, e rajadas de ventos. Nas áreas periféricas da cidade, zona leste e zona norte, teve redemoinhos isolados, aqueles tornadinhos, né? Que toda nuvem de tempestade, ela é uma nuvem tornádica. Então, o que acontece? Essa nuvem aí, se ela tocar o solo com terra, é tornado. Daí ela é bem mais destrutiva, né? Se tocar a superfície com água, ela se chama tromba d'água. Mas ambas são nuvens de tempestade, que por si só, mesmo que não toquem nem o solo, nem a água, elas são destrutivas, porque ela tem essa precipitação que vem junto nessas pancadas de chuvas rápidas, devido ao calor, né? São geralmente aí pancadas de chuvas rápidas, mas que trazem aí muitas descargas elétricas e rajadas de ventos. Ou seja, temos algumas tempestades no Amazonas. É, normal. Falando um pouquinho dessa situação que está ocorrendo em Manaus. Não está chovendo em toda Manaus, só em parte da cidade. Por quê? Não, devido a isso. Isso aí se chama efeito ilha de calor. Então, evapora na cidade e chove nas bordas. Então, na cidade de Manaus, a gente observa, isso é um fato, que as chuvas estão ocorrendo de forma mais localizada. Onde? Próximo àquelas ilhas de calor. Lugares onde tem muita agitação de moléculas. Então, tem trânsito intenso de carros, tem poluição,
tem muita gente, tem muito prédio, a verticalização das grandes cidades também proporcionou, às vezes, até mudança no corredor de ventos. Então, tudo isso aí modificou o clima, né? Então, tipo, tinha lá um clima com floresta, igarapé, uma temperatura mais agradável. Daqui a pouco foram lá e concretaram tudo, tiraram todas as árvores, taparam os igarapés e concretaram tudo. Aí, ali, você criou um microclima diferenciado. E tudo na natureza é ação e reação. Então, você vai ter uma reação àquela modificação no clima que você causou. Falando um pouquinho das medições do IMET, como é que vocês fazem essa medição da temperatura, que é uma dúvida de muitas pessoas? Bom, o Instituto Nacional de Meteorologia, né, ele é o órgão oficial no Brasil, representante da Organização Meteorológica Mundial, que é o ano para o clima, né? E nós temos uma sede em Brasília, nós vamos fazer 103 anos e o IMET Manaus é uma das 22 capitais do Brasil com mais de 100 anos. Nós aqui em Manaus temos 102 anos. Nós contamos a história do clima na Amazônia e nós fomos fundados por Dom João VI, no Rio de Janeiro, era a sede na antiga Mesbla, depois foi para Brasília, né? Bem depois, né? E atualmente nós temos uma sede em Brasília e 10 distritos espalhados pelos 27 estados do Brasil. Aqui no Amazonas, nós somos o primeiro distrito e nós somos responsáveis pela Amazônia Ocidental, né? Principalmente Amazonas, Acre e Roraima. E nesses estados nós temos uma densa rede de estações meteorológicas, né? Essas estações meteorológicas fornecem parâmetros do tempo, temperatura, umidade, pressão, nebulosidade, radiação solar. Algumas são agrometeorológicas, né? Fornecem também os parâmetros do solo, temperatura do solo, e entre outros, né? E tem as estações convencionais, que precisam dos observadores meteorológicos, que fazem a observação nos horários Zulu, do meridiano de Greenwich. Então, no mundo inteiro é feita a observação meteorológica no mesmo horário. Então, aqui é uma hora de diferença de Brasília agora, né? É feita 8 da manhã, 2 da tarde, 8 da noite, 2 da madrugada em algumas localidades. Então, essa observação aí, ela é feita todos os dias, 365 dias do ano, nós trabalhamos 24 horas e, além desse trabalho, né, das estações convencionais, nós temos uma rede de estações automáticas, que, como o próprio nome já diz, ela fornece os parâmetros do tempo de hora em hora. Por exemplo, o parâmetro umidade relativa do ar, ela fornece em 1 hora a umidade relativa do ar instantânea, mínima e máxima, em 1 hora. E qualquer pessoa no Brasil inteiro pode ter acesso através da página do IMET, www.inmet.gov.br. Nós somos um órgão do Ministério da Agricultura, assim como a Embrapa, como a CEPLAC, como a CONAB, né? E somos o segundo mais antigo. O Ministério da Agricultura vai fazer 152 anos, se não me engano, e o IMET fez 102 anos, porque aqui no Amazonas, no caso, né, do Amazonas tem um ano a menos, foi fundado pelos padres salesianos e começaram lá pela Colômbia, pela calha do Rio Negro. Então eles começaram a colonizar, né, as colônias indígenas, né, e aí eles também começaram a ensinar a profissão, porque os próprios padres salesianos, eles eram os observadores meteorológicos. Eu tenho registros de 100 anos atrás do padre traçando uma carta sinótica, que é uma carta que mostra lá centros de alta pressão, de baixa pressão, áreas de estabilidade, para você poder ter o seu perfil, né, termodinâmico e tal, que era naquela época feito tudo à mão. E o padre também fazendo as medições, né, de temperatura, do vento, enfim, usando lá os dados do barômetro, né, enviando o código sinótico, que naquela época era enviado por teletipo, telégrafo, era tudo, né? Então nós temos registros também, nós temos a história do clima do Brasil, que é contada de forma bem importante, assim. Nós temos um livro que foi lançado por conta do centenário, onde o Einstein visitou na época o Ceará, né, no Observatório Nacional lá. Então tem fotos do Einstein e tem uma história lindíssima, né, ao longo de 100 anos. E, enfim, nós somos o órgão responsável no Brasil pelos dados meteorológicos. Não existe pesquisa sem dados, né? Sim, de forma alguma. Vou fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista. Ótimo.